Outra rotina extremamente importante para que os cálculos e controles referente ao 13º salário sejam realizados de forma correta é a rotina Parâmetros para processamento do 13º salário, que fica no caminho Social, Folha de pagamento, Parâmetros, Parâmetros para processamento do 13º salário. Antes de iniciar as configurações da rotina, o usuário terá a opção de utilizar a tabela de parâmetros geral, ou seja, a tabela que será considerada para todas as empresas, ou ele poderá clicar no botão Novo e fazer a inclusão específica por empresa. Caso a parametrização seja diferenciada para uma determinada empresa, ele pode fazer essa criação do parâmetro individual. Caso todas as empresas vão seguir com a mesma parametrização, utilize então a tabela geral padrão do sistema. Para visualizar a configuração ou fazer algum tipo de alteração, clique 2 vezes sobre a linha Tabela de Parâmetros. Esta rotina ela tem como finalidade a parametrização de campos que influenciam diretamente na composição dos cálculos e controles necessários para a visualização nos recibos de pagamento. Vamos passar campo a campo para entender como essa rotina funciona. A primeira opção acrescenta fixos salariais. Por meio deste indicador, o sistema somará ou não os valores de eventos fixos no cadastro de funcionário e também no cadastro de sindicato para o cálculo dos recibos de 13º salário, inclusive os seguintes adicionais: insalubridade, periculosidade, salário família, gorjeta, entre outros. Próximo campo inclui eventos em fórmulas. Este parâmetro tem como objetivo calcular os eventos em fórmulas nos recibos de 13º salário, incorporando-os a título de integração de fixos salariais. O evento em fórmula deve estar como fixo no cadastro do funcionário ou no cadastro do sindicato de empregados. Para encontrar o valor do provento em fórmula, o programa pesquisará os últimos recibos de pagamento, no caso, os últimos 12 recibos de pagamento anteriores à data de processamento do recibo de 13º salário. Será considerado, então, o primeiro valor encontrado. Separação dos valores no recibo. Por meio deste indicador, o sistema imprimirá ou não, separadamente, os valores do 13º salário no que se refere aos proventos calculados no recibo. Para ficar mais claro, o sistema, deixando marcado a opção separação dos valores no recibo, ele vai discriminar no recibo de 13º salário a primeira parcela ou segunda parcela, como também as integrações, sejam elas de horas, integrações de valores, de fixos, entre outros. Com a opção desmarcada, todas essas integrações estarão incorporados ou na primeira parcela ou na segunda parcela. O próximo parâmetro, cálculo proporcional para funcionários admitidos no exercício. Este indicador ele tem como objetivo possibilitar ou não o cálculo proporcional para funcionários admitidos no exercício. Entende-se como cálculo proporcional a quantidade de avos entre a data de admissão, sendo a partir do dia 18 de janeiro, e a data de processamento do recibo. Então, entende-se como cálculo integral a quantidade de avos entre a data de admissão, que será até o dia 17 de janeiro, e o último dia de exercício, 31 de dezembro. Então, vamos dar exemplo para ficar claro este parâmetro. Quando eu marco a opção para cálculo proporcional sim, na situação em que o funcionário é admitido em 1º de julho de 2021, como por exemplo, onde a data de processamento da primeira parcela, vamos colocar como padrão 20/11 de 2021, a quantidade de avos a ser paga para o funcionário será 5/12.
Vou colocar no bloco de notas para ficar mais claro esta situação. Então, como informei, houve uma admissão no dia 1º de julho de 2021. E o processamento da parcela foi no dia 20 do 11 de 2021. Então, como eu deixei marcado o cálculo proporcional para funcionários admitidos no exercício, eu também informei que será computado 5/12 de 13º salário. Nesse caso, o sistema está considerando o mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, cálculo proporcional para funcionários admitidos no exercício, ele considerou a data de admissão, onde ele trabalhou mais de 15 dias, até o mês de processamento, que foi o mês de novembro. Para essa mesma situação, admissão 1º de julho de 2021 e processamento 20 de novembro de 2021, com a opção cálculo proporcional para funcionários admitidos no exercício desmarcado, o sistema vai considerar 6/12, porque ele vai considerar então na contagem o mês de dezembro. Por isso, vai dar 6/12. Independente dessas opções que for selecionado, isso vai muito do entendimento e também pode ser alguma solicitação sindical, 5 ou 6/12, os valores serão descontados na segunda parcela, né, independente da quantidade. E caso haja um desligamento, o valor também ele é descontado no recibo de quitação. Vamos para o próximo parâmetro, cálculo de médias de adicional noturno pela ficha financeira. Caso o indicador esteja selecionado, o programa irá considerar para a base de cálculo os valores de adicional noturno acumulados na ficha financeira. Porém, se este indicador não estiver selecionado, o programa irá considerar as horas de adicional noturno que estão fixas no cadastro de funcionários. Se o funcionário possuir adicional de periculosidade, o valor relacionado a esse adicional será somado automaticamente para a base de cálculo do adicional noturno. Do lado direito da rotina, desconta troco anterior no recibo mensal de dezembro. Caso o indicador esteja selecionado, o programa lançará como desconto no recibo de pagamento mensal da competência dezembro o valor do arredondamento efetuado no recibo da segunda parcela de 13º salário. Caso o indicador não esteja selecionado e se houver arredondamento no recibo de 13º, da segunda parcela, o mesmo não será descontado em nenhum recibo. Então, é importante observar esse parâmetro. Se foi colocado arredondamento na segunda parcela, como não vai haver um próximo recibo, ou o desconto acontece no recibo mensal da competência dezembro, ou ele não vai acontecer. Deduz faltas injustificadas. Caso o indicador esteja selecionado, serão consideradas as faltas em dias do funcionário no cálculo do 13º salário. Esta dedução ela influenciará na quantidade de avos a ser paga. Caso o indicador não esteja selecionado, as faltas não serão consideradas no cálculo. Para esse parâmetro é importante também dizer que essas faltas elas precisam estar acumuladas na ficha financeira. Como informei no início desse treinamento, existem regras, conforme a CLT, para a dedução de avos referente a faltas injustificadas no recibo de 13º salário. Considera faltas em horas. Caso o indicador esteja selecionado, serão consideradas as faltas em horas do funcionário no cálculo do 13º salário. Então, haverá um cálculo interno para que chegue a um dia de falta
Portanto, a cada 7 horas e 33 minutos será considerado um dia de falta. Esta dedução ela influenciará na quantidade de avos também a ser paga, e caso o indicador não esteja selecionado, as faltas em horas não serão consideradas no cálculo. Como as faltas injustificadas, as faltas em horas, elas também precisam estar acumuladas na ficha financeira do funcionário. Reprocessa a primeira parcela em caso de pagamento no recibo de férias. Então, caso o indicador esteja selecionado, o recibo da primeira parcela do 13º salário do funcionário será reprocessado e o valor pago no recibo de férias será lançado como adiantamento de 13º salário. Se o indicador não estiver selecionado, o funcionário não terá reprocessamento da primeira parcela, mantendo somente o valor pago nas férias para dedução na segunda parcela. E o último campo dessa primeira etapa, funcionários horistas. Caso seja selecionado a opção média de horas trabalhadas, a rotina fará a média com base na quantidade de horas trabalhadas no ano. Para isso, o sistema checará a quantidade de horas dos recibos mensais. Então, ele vai localizar cada recibo deste funcionário horista durante o ano, né, até a competência anterior ao processamento da parcela, e vai fazer uma média dessas horas para poder calcular então as parcelas. Ou o usuário também terá a opção de selecionar horas base, aonde ele pode definir aqui qual a quantidade de horas base mês para que seja calculado então as parcelas de 13º salário para o funcionário horista.